Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Se vencer o Bragantino amanhã, o Corinthians pode voltar, depois de muito tempo, à parte de cima da tabela. Mas a sequência daqui para frente é duríssima e eu vou te explicar. Vamos falar também sobre o interesse do CSKA no zagueiro do Timão. E tem também o desperdício de dinheiro do clube. Com dois atletas, o Corinthians pode perder 30 milhões de reais. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, indo direto ao assunto aqui no 12 em Campo, a gente começa falando já sobre o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. A partir de amanhã, o Corinthians começa uma sequência bastante difícil, bastante complicada, em termos, claro, de confrontos, de adversários. Restando 7 partidas, o Corinthians poderá voltar à parte de cima da tabela, no famoso G10 para baixo, né? Aliás, para cima, G10 para cima, entre nono, oitavo, sétimo, enfim, o Corinthians só esteve na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro apenas uma vez na competição. O que aconteceu só na primeira rodada. O Corinthians terminou a primeira rodada em sexto lugar. A partir da segunda rodada até a última rodada agora, o Corinthians sempre da 11ª colocação para baixo. É uma campanha muito ruim do Corinthians em termos de tabela de Campeonato Brasileiro. Mas se vencer o Red Bull Bragantino, o Corinthians poderá ultrapassar aí 3 adversários e figurar ali entre os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou te passar aqui a sequência do Corinthians em termos de competição. Próximo jogo, amanhã, Red Bull Bragantino. Olha a situação do Bragantino. Só perdeu um dos últimos 9 jogos que disputou. O Bragantino ainda sonha com o título. O Bragantino está no G4. Depois, em casa, recebe o Atlético Mineiro, que também está no G4. E venceu 7 das últimas 10 partidas, com o técnico Luiz Felipe Scolari. Venceu 7 das últimas 10. É o atual quarto colocado ali. Depois vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio, que também briga ainda para permanecer no G4. O time do Renato Gaúcho vem de 3 vitórias consecutivas na competição. Então, são sequências extremamente difíceis de equipes que brigam na parte de cima da tabela. Passado o jogo do Grêmio, entra a turma do desespero. Corinthians recebe em casa o Bahia, depois joga contra o Vasco fora de casa. Em casa recebe o Internacional, que ainda corre um certo risco. E por último, o Coritiba, que pode até acontecer do Corinthians enfrentar já o Coritiba rebaixado. Então, Coritiba numa situação com mais de 99,9% de chance de rebaixamento. O Inter corre risco, o Vasco corre muito risco e o Bahia também. Então, é uma sequência de quatro equipes que brigam na parte de baixo e 3 jogos contra equipes que brigam na parte de cima da tabela. É um número bastante preocupante. Não é uma tabela fácil como muita gente achava. Eu vi muita gente comentando comigo, mas Ivan, depois daquela sequência do Fluminense, aliás, Fluminense hoje decide a final da Copa Libertadores da América contra o Boca Juniors. Depois daquela sequência do Flamengo, do Fluminense, o Corinthians vai ter uma vida mais fácil? Não é não. Principalmente porque 3 equipes brigam lá em cima e 4 brigam ainda na parte de baixo da tabela. O que você acha dessa sequência do Timão aí? É fácil? Tá tranquila? Ou promete ser de grandes emoções? Aproveita o espaço, comenta aí. Bom, vamos falar agora sobre desperdício de dinheiro no Corinthians, porque pode ser considerado um desperdício. Agora, ao final da temporada, 2 jogadores têm uma chance muito grande de deixarem o clube, né? Vitor Cantillo e o Bruno Mendes. O Bruno Mendes ainda se fala, de repente pode negociar, trocou de agente, pode
né, ter o interesse ainda em permanecer, mas faltando aí um mês e meio para acabar a temporada, até hoje o Bruno Mendes nem os seus agentes deram nenhum retorno ao Corinthians. Somando os dois jogadores, o Corinthians poderá ter um prejuízo financeiro, digamos assim, de mais de 30 milhões de reais somados, o que o Corinthians pagou pelo Vitor Cantillo e também pelo Bruno Mendes. Jogadores que o Corinthians desembolsou valores altos e agora pode perder esses jogadores sem ganhar R$1 com relação a isso. O Vitor Cantillo não se firmou, ele até teve um início ali razoável e depois foi perdendo espaço, ficou fora, praticamente afastado durante um bom período. Com o Luxemburgo não tinha espaço nenhum, o Mano chegou, ele conversou com o Mano Menezes, pediu oportunidade, já chegou a jogar, ficou ali no banco de reservas, mas também não existe uma perspectiva muito grande com relação ao Vitor Cantillo, que tem interesse do futebol mexicano. O clube não foi revelado, mas existe interesse do futebol mexicano na contratação do Vitor Cantillo. Ele que é colombiano e não tem intenção de atuar no futebol da Colômbia. Ele ainda, se tiver alguma coisa no Brasil, ele prefere. Ele dá preferência a uma proposta no futebol brasileiro. Mas a informação é que um clube mexicano tem interesse em levar o jogador. O outro é o Bruno Mendes, né, que o Corinthians pagou aproximadamente 15, 17 milhões ali pelo Bruno Mendes à época. Isso, claro que o dólar vai variando e hoje o valor é mais alto do que foi na época, enfim. Mas é um outro jogador que até agora não teve retorno, né? O Corinthians não teve um retorno em termos de avanço em renovação, em manutenção do jogador. Então, os dois saindo agora em dezembro, no início do ano, é um prejuízo de mais de 30 milhões de reais aos cofres do clube. Digo prejuízo porque gastou e agora vai perder os jogadores sem ganhar R$1 apenas. Né? Nem R$1 vão pagar por eles. Vence o contrato, os jogadores deixam o clube de forma gratuita. Então, eu acho que isso cai muito em cima de gestão, cai muito em cima do mau controle sobre renovação, sobre deixar as coisas acontecerem, sem ter também a percepção de que talvez poderiam negociar esses jogadores de uma outra forma, um empréstimo. Seria bom para o atleta, seria bom para o clube, mas enfim, 30 milhões ou um pouco mais em relação a Vitor Cantillo e Bruno Mendes. O que você acha disso? Esses jogadores ficam? Vão embora? Qual que é a tua opinião com relação a Cantillo e Bruno Mendes? Comenta aí. E falar em Bruno Mendes, tem clube, sim, interessado nele. CSKA da Rússia. Time que o Wagner Love fez muito sucesso no Timão, fez gol de título, né, que é um dos centroavantes que marcaram época no clube, e também lá no CSKA. O Wagner Love foi ídolo lá. O CSKA tem interesse na contratação do zagueiro Bruno Mendes, de 24 anos de idade. Como eu falei anteriormente, não existe nenhum avanço em termos de renovação com o jogador por parte do Corinthians e nem por parte do atleta também, nenhum tipo de interesse. Ele quer ficar no Corinthians. Entre querer ficar e avançar numa negociação existe uma diferença muito grande. O fato é que o CSKA quer, na próxima janela, que eles chamam de janela de inverno, querem a contratação, né, quer a contratação do zagueiro Bruno Mendes. E o desejo dele é jogar no futebol europeu. Ele sempre disse isso, inclusive no início da renovação, né, da possível renovação contratual dele, ele sempre argumentou que o desejo dele era jogar fora do país, ia aguardar o fechamento da janela. A janela abriu, a janela fechou, pássaros voaram e o Bruno Mendes não teve nenhuma oferta, pelo menos que o convencesse a deixar o Corinthians. Agora, uma proposta do CSKA, o interesse do CSKA pode fazer com que o Bruno Mendes, de vez, defina a situação dele dentro do Corinthians. Fica ou vai embora. Mas dessa vez, a informação é de que o CSKA da Rússia quer levar o jogador. Vamos esperar.
A próxima janela só abre em janeiro e aí sim a gente terá uma definição. Eu acredito que antes de eleição não se tenha nenhuma novidade com relação à renovação de nenhum atleta. Seja Renato, seja Gil, seja quem for, não existe possibilidade de renovação de nenhum atleta na atual gestão. Isso ficará a cargo do próximo presidente, que será eleito no dia 25 de novembro. Deixa seu like se você gostou do conteúdo e, se quiser, evidentemente, se inscreva aqui no canal e, se tivermos luz, se a luz voltar, faremos uma live hoje à noite, tá bom? Já com a preparação aí encerrada para o jogo de amanhã, de repente já com uma possível lista dos relacionados. Eu agradeço a sua atenção, seu carinho e te vejo mais tarde. Grande abraço, obrigado, tchau.